Olá! Para todos que são novos neste canal, eu sou a doutora Laíse. Aqui a gente fala sobre exame físico à beira-leito guiado por ultrassom, também conhecido como POCUS. E se você gostar do conteúdo, se inscreva e compartilhe para mais pessoas. Temos conteúdo novo toda semana, então vem comigo! Na sessão anterior, exploramos alguns clássicos da literatura que embasam as recomendações atuais em relação ao ultrassom pulmonar. Nesta sessão, vamos falar sobre a importância do ultrassom pulmonar à beira-leito na prática clínica, dando alguns exemplos. Somente relembrando, o ultrassom pulmonar melhora a acurácia na avaliação à beira-leito, promovendo a identificação precoce de patologias pulmonares, proporcionando tomadas de decisão rápidas e precisas. Dentre as principais aplicações clínicas, podemos listar o diagnóstico e monitoramento de patologias pulmonares agudas, como por exemplo o pneumotórax, a pneumonia e o edema pulmonar do cardiopata, bem como no auxílio de intervenções diagnósticas e terapêuticas. Mas você deve estar se perguntando, por onde começar? E de forma bem singela te respondo, qualquer equipamento de ultrassom com imagem bidimensional serve. A forma mais fácil de começar é selecionar o preset pulmonar, pois o fabricante pensa em você, que não tem tempo ou experiência. Os portáteis e ultraportáteis possuem controles bem simplificados para começar sem dificuldade. E se for este o seu caso, procure se informar sobre as atualizações do software que os fabricantes disponibilizam de tempos em tempos. Com o advento da AI, alguns equipamentos possuem comando de voz, identificam as imagens e algumas vezes até as estruturas no monitor. Um exame pulmonar guiado por ultrassom é, via de regra, dependente da análise da superfície pleural, decorrente da interpretação de artefatos lá presentes, e finalmente na determinação do padrão ultrassonográfico encontrado. Examinamos com o transdutor como fazemos com o nosso estetoscópio. Posicionamos o transdutor sobre o tórax do paciente, dividindo cada hemitórax em regiões ou segmentos. Para não me estender muito, vamos analisar cada hemitórax em 4 regiões distintas, conforme ilustrado na figura. O importante é ajustar a posição do transdutor de forma que o transdutor acesse a pleura a 90 graus. Lembre-se de identificar os segmentos ou executar o exame sempre na mesma ordem. Em indivíduos sadios, o que se espera é algo como demonstrado neste clipe. Superiormente vemos a parede torácica, as linhas da costela e finalmente uma linha hiperecoica branca que brilha ou cintila com a respiração. Esta linha é a pleura se movendo com os movimentos respiratórios. E após interrogarmos os 4 segmentos, esperamos encontrar um padrão no qual a linha pleural e parietal deslizam suavemente com a ventilação. Mas e se não houver deslizamento? Bem, temos que investigar o porquê. O principal diagnóstico a se pensar num paciente crítico sem deslizamento pleural é o pneumotórax. Neste caso, devemos nos perguntar se há algum artefato que exclua pneumotórax, como a presença de linhas B ou a presença de pulso pulmonar. Em posse dessas informações, classificamos o paciente como alta ou baixa probabilidade de pneumotórax. Os intensivistas e emergencistas norte-americanos já não utilizam mais o raio-x à beira-leito quando há suspeita de pneumotórax. O ultrassom é a modalidade de escolha. Em pacientes críticos nos quais encontramos mais de 2 linhas B, temos que mapear a sua distribuição. E quando há linhas B difusamente distribuídas, caracterizando-se um pulmão molhado, a sensibilidade e especificidade para o edema agudo de pulmão gira em torno de 90%.
Outra imagem pulmonar que deve ser aprendida é o de uma consolidação. A consolidação está presente quando o pulmão aerado, não visível ao ultrassom, passa a ter uma aparência de um órgão sólido, bem semelhante à do fígado. Por esta razão, descrevemos o padrão como a hepatização do parênquima pulmonar. Num exame pulmonar de 8 segmentos, a consolidação pode estar presente numa única região, mas pode ser também bilateral, a depender da gravidade do processo patogênico. Lembrete: as imagens do ultrassom são inespecíficas. Uma consolidação no adulto pode ser uma pneumonia, área de atelectasia, câncer ou até mesmo infarto pulmonar. A clínica é soberana. Chegamos agora ao padrão no qual o ultrassom dá um banho no raio-x de tórax. O ultrassom à beira-leito possui sensibilidade e especificidade de 93% se comparado à tomografia, na detecção de derrames pleurais. Temos aqui uma tabela comparando as 3 modalidades. O raio-x de tórax, com suas limitações, apenas encontra-se anormal se o derrame for superior a 200 ml, caracterizando baixa sensibilidade, embora possa ser realizado à beira-leito. Ele não tem nenhuma serventia em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e, quanto à sua especificidade, não é das melhores, pois não consegue diferenciar consolidação de derrame. Em comparação à tomografia, o nosso gold standard, o ultrassom pulmonar não deixa a desejar, pois é capaz de identificar volumes tão pequenos quanto 50 ml, pode ser realizado à beira-leito, em tempo real, e também pode ser utilizado para guiar procedimentos, possuindo uma boa sensibilidade na investigação de patologias associadas. Mas a grande vantagem do ultrassom pulmonar sobre a tomografia é a portabilidade, facilitando procedimentos à beira-leito. Importante: derrames pleurais não loculados se acumulam nas regiões mais inferiores e posteriores do tórax. Podem ser bilaterais, de tamanho e conteúdo variável. Novamente, a clínica é soberana. Um derrame pleural pode ser um transudato, pus, sangue ou infiltrado cancerígeno. O ultrassom auxilia na análise, mas não diferencia com precisão transudato de exsudato. Como mencionado, o ultrassom pulmonar é o método de escolha para a toracocentese diagnóstica e terapêutica. E eu não poderia deixar de falar das limitações desta modalidade. Haverá casos nos quais a pleura não é visível, nos enfisemas subcutâneos ou na janela limitada de pacientes portadores de obesidade mórbida. Também não temos acesso às estruturas centrais como o hilo, e a sua interpretação depende do operador, sua habilidade, conhecimento e experiência. Outra limitação importante do estudo pulmonar é a inespecificidade dos artefatos lá encontrados. Devido à sua alta dependência de integração clínica, é necessário treinamento adequado através de cursos, workshops e simulações, pois as certificações garantem que você aprenda de forma correta, alinhado com as melhores práticas. Aqui eu listei algumas estratégias para facilitar o seu exame pulmonar guiado. Não deixe nunca de fazer uma anamnese detalhada, realize um exame físico sistemático com inspeção, palpação, percussão e ausculta. Não deixe de integrar os achados do ultrassom com outras modalidades. Discuta os casos com o radiologista ou entre membros da sua equipe. Use o ultrassom não apenas para examinar, mas para acompanhar as suas intervenções. Envolva também o paciente no processo.
ele vai se sentir bem mais cuidado. E, finalmente, documente os achados no prontuário. E o que mais o futuro nos reserva? Para ser honesto, eu não sei, mas o presente nos dá uma boa pista. Os equipamentos estão cada vez mais acessíveis. Quem sabe em poucos anos você já não tem o seu próprio tradutor. A aplicação dos algoritmos de AI e Machine Learning podem melhorar a interpretação e detecção de patologias. A cada dia surgem novas aplicações do ultrassom no estudo pulmonar. Estamos só começando. O desenvolvimento de programas de educação e treinamento ajudará na realização dos exames de forma competente. A integração do ultrassom pulmonar com plataformas de telemedicina permitirá a realização e a transmissão de imagens em tempo real para o especialista, expandindo o acesso aos cuidados especializados em regiões remotas. Com a expansão do ultrassom à beira-leito, espero que haja um movimento em direção a tratamentos mais personalizados e centrados ao paciente. Considerações finais. Aqui eu listei os pontos mais importantes desta sessão. O estudo pulmonar guiado por ultrassom é útil no diagnóstico e monitoramento, fornecendo informações em tempo real de forma não invasiva e segura, o que auxilia na tomada de decisão com rapidez e eficácia. Porém, há necessidade de integração clínica multidisciplinar. Treinamento adequado é essencial para a incorporação bem-sucedida da telemedicina integrada com a AI. Na próxima sessão, vamos continuar falando sobre ultrassom pulmonar. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou, deixe o seu like ou seus comentários. E se quer saber mais, mande suas perguntas. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!